Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos prosseguir o segundo culto de hoje, tanto para a saúde, dando o pão da saúde, e seguindo a mensagem que é como que o herdeiro em Cristo, ele se assemelha aos princípios de José no Egito, porque José é o herdeiro da herança para formar Israel, e nós temos a herança em Cristo, tanto bênçãos para a terra como para a eternidade, para também propiciar a volta do Senhor. Então a leitura segue no livro de Gênesis, é mais uma mensagem, mais uma sequência. Então abra lá em Gênesis, onde está a sequência sobre José, e hoje a leitura é Gênesis 47, a partir do verso 13, que é mais uma etapa da herança, que também cumpre para o cristão aqui na terra, como co-herdeiros em Cristo. Então vamos ler Gênesis 47, a leitura a partir do verso 13, diz: como José adquiriu toda a terra do Egito. Aqui é o título da Bíblia de Jerusalém nessa etapa. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e os territórios próximos até Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu toda a espécie de dinheiro que se achava na terra do Egito, terras ao redor, até Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, as finanças das nações, na terra do Egito, na terra ao redor e até Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morremos em tua presença, porquanto o dinheiro acabou para todos nós. E José dizia: então dai o vosso gado, e vos darei por vosso gado, se faltar o vosso dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e ovelhas, vacas e jumentos, e o sustentou de pão mais aquele ano, por todo o seu gado. E acabado mais um ano de seca, vieram a ele no segundo ano, e disseram: não ocultaremos do meu senhor que o dinheiro nosso já acabou. O meu senhor possui nossos animais, e nenhuma coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão agora o nosso corpo e a nossa propriedade em terras. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó. E dai semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios vendiam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó por intermédio de José. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção junto com o Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis, aí tendes semente para vós, para que semeie a terra. Só até aí. Agora pode assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então não esqueça, todo cristão é co-herdeiro em Cristo. A herança já nos foi dada. Existe uma analogia de José, que era o herdeiro em Abraão, e a herança em José propiciou a formação do Estado de Israel para Jesus nascer. Então aquilo que ocorreu com José é os princípios para nós: fidelidade, lealdade, não viver por vaidade humana, mas no plano de Deus. Aí Deus vai cumprir a herança tanto para nós, para alcançar pessoas, o plano dele cumprir.
Então o cristão tem herança para a terra e para a eternidade. Antes foi em José, agora beneficia todos nós em Cristo. Então veja bem que já foi ministrado. José foi abençoado porque ele foi leal e fiel. Ele interpreta o sonho do faraó, ele já torna governador, ele tem o nome mudado para tornar governador. Isso já foi pregado em Gênesis 41. Então o nome de José foi mudado para Zafanete Barneia, que quer dizer Deus é o Senhor de tudo e criou tudo para ele. José quer dizer o Senhor, nossa salvação. Ele se casa com a Senate, quer dizer aquela pessoa que ri dos problemas e não se abala. Tudo isso foi herança para José. Tem 2 filhos, Manassés, quer dizer o Senhor me faz esquecer o sofrimento, e Efraim, o Senhor me multiplica e coloca os meus inimigos aos meus pés. E os irmãos de José vai para o Egito, eles reconciliam, e o faraó dá herança para os irmãos de José, e eles não têm que pagar nada, e a terra também para eles, e alimento, cada seca que já viria. Então tudo isso virou herança, propiciou herança para José e para Israel. A herança dos salvos tem esses princípios. E a palavra então declara que na medida que nós vamos vivendo a identidade, o caráter em Cristo, ou tornando habilitados para a herança, essa herança em Cristo vai sendo liberada e vamos usufruir dela, tanto para nós, para beneficiar o próximo, como para a obra de Deus ser feita. Veja então que ocorreu algo também na herança de José, que chegou em certo momento que as nações iam até José e tinham que falar Zafanete Barneia, ou seja, José, o teu Deus é o dono de tudo e todo plano ele que criou. Então as pessoas confessavam a Deus e falavam José. A palavra José quer dizer Deus, a nossa salvação, o Deus do céu. E o povo vinha das nações de Israel, de Canaã, do Egito, adquiriu o alimento, porque a seca exterminou tudo. Só havia alimento aonde José fez os silos e guardou por 7 anos para alimentar as nações, mas tinha que comprar. Então chegou em certo momento que as nações vinham no primeiro ano, compravam com dinheiro, aí no segundo ano o dinheiro acabou, as finanças das nações acabaram. Então eles chegam e falam José, não temos mais dinheiro para comprar, vamos morrer de fome, mas tu é benigno e nos ajuda a não morrer de fome. Então José fala, então vocês dê o gado de vocês, o cavalo, as vacas, as ovelhas, os camelos. Então, eles aceitaram e compraram alimento para mais um ano e alimentaram as nações até Canaã, as regiões ao redor. Passa o segundo ano, eles chegam de novo para buscar mais sacas de trigo, porque os silos que José fez duraria para mais de 7 anos de seca e alimentaria todas as nações. E eles falam, não temos mais dinheiro, e os animais tu já pegou também, e só temos a própria vida e a terra, as escrituras das terras. Então José fala, então também vocês servem a Faraó por meu intermédio, e vocês transferem a terra de vocês para mim, das escrituras das terras, das nações, de todos os lugares. Se querem alimento, vão ter que dar vossas terras para passar essa terra seca que vai acabar em breve, ou seja, o tempo que ainda falta. Então eles aceitaram. Aí foram passando a riqueza para José, ou seja, não tinha mais dinheiro, mas passava o gado, os camelos, acabou os rebanhos, passaram as terras. Então José passou a ter direito das terras e passou para Faraó, ou seja, o Faraó deu o domínio para José, mas José que conquistou todas as terras. Então ocorreu que todas as pessoas passaram as escrituras para José, o justo de Deus. E é um princípio da herança dos salvos, porque se você ler lá em Provérbio, que é um princípio da palavra de Deus, abra lá para você ver, no Provérbio 12, 22, vai lá nas escrituras sagradas mais adiante e abra lá para você ver em Provérbio, depois de Salmos, no Provérbio 12, 22, que diz o seguinte, essa passagem, vamos ver se essa declaração
diz aqui, creio que é essa passagem, que o ímpio, ele ajunta os seus bens, mas herança vai para o justo e para os filhos dos seus filhos. Então veja que nessa outra tradução aqui declara essa declaração. E também em Eclesiastes, se tiver também alguém aí para ler a referência. Então essa passagem ela é bem conhecida e cumpre então lá em José essa declaração que é importante também, sobre o ímpio ajunta, mas quem vai comer, quem vai usufruir são os justos de Deus. Então é uma declaração que cumpriu lá em José, porque ao ele ter todo o domínio da herança, a terra toda ficou sujeita a ele. Então a palavra declara que cumpriu-se em José esta passagem sobrenatural. Então a pesquisa que é feita está em Provérbio. Então depois a declaração está nesta passagem. E estou procurando só uma outra aqui que declara que a riqueza é transferida para o justo, como também em Provérbio 10:7, que o justo, a sua memória, a sua história será abençoada, mas o nome dos ímpios ele apodrecerá ou acabará. Então veja bem que são várias promessas que vai cumprindo na vida do justo de Deus, por causa da herança que Deus tem para o seu povo na terra e para a eternidade. E assim então é uma outra etapa que declara que o cristão tem de bênçãos, o cristão tem de vitória para a herança dos salvos. Então, lendo aqui as escrituras, diz aqui em outra tradução que nós anotamos, estamos lendo pela manhã sobre mais essa etapa da riqueza do justo, que o ímpio ajunta e vai passar para os servos de Deus. Então diz aqui que na Bíblia King James nós anotamos aqui que toda a riqueza ela está na mão das pessoas, mas quando começa o justo a aparecer, isso vai ser transferido para ele e herança para os seus filhos também. Então por isso que a Bíblia declara que José lá no Egito, ele ajudou as nações, mas para não morrer de fome. Mas ocorreu que o poder do domínio da terra, o poder dos bens, acabou passando para José. Toda a herança das terras, das escrituras, ficou para José. O único povo que não precisou pagar nada foi o próprio Israel, que o próprio faraó, foi pregado ontem, já trouxe Israel para o Egito para tornar uma grande nação. Israel não pagava o alimento, nem a terra. Pegavam lá nos silos, por intermédio de José, a riqueza, a saúde, os alimentos. Por isso que a igreja gloriosa, ela não vai passar o princípio das dores na terra. Pelo contrário, vai ajudar as nações para sobreviver, para alcançar salvação, porque o mundo vai ficar caótico. Esta perturbação que houve de seca na terra e de fome, Israel, através de José que ajudou, assim vai ocorrer no mundo. Vai haver muita confusão emocional, drogas, opressão, crimes, opressão econômica nos países. As pessoas vão ficar tão perturbadas que vão ficar desorientados. Mas aí as pessoas vão saber, mas há um povo na terra que está feliz, alegre, que tem alimento, que estão em paz, que é a palavra viva de Deus, que Deus vai dando para a igreja gloriosa, uma herança dos salvos. E assim, muitas das riquezas do ímpio vai acabar passando para o justo de Deus. O ímpio ajunta, mas a herança vai vindo para o justo de Deus. É uma promessa da herança dos salvos. Então, se você for olhando o que ocorreu com José, a Bíblia declara, que Paulo escreveu aos Coríntios, o que ocorreu com Israel é um retrato, uma sombra para o Novo Testamento.
Então José são princípios da herança, não que vai ficar igual, mas os princípios é o mesmo, e um deles é a transferência de bens, que o ímpio terá, mas ele vai ficar desgostoso, o ímpio vai ficar tão perturbado, que ele não vai ficar mais apegado aos seus bens, que ele vai ter que abrir mão, para beneficiar o justo de Deus. No caso de José, as nações vinham para alimentar, ele fazia a venda dos grãos, o dinheiro acabou, depois ele pega os animais, porque José guardou também silos para os animais, mas o povo não tinha como plantar, a seca era extrema, só tinha o que estava guardado nos silos para fazer pão, para alimentar até a seca acabar. Aí acabou o dinheiro, acabou o gado, as ovelhas, tinha só a escritura das terras, aí foi transferida para José também, como benefício. Então ele passou a ser dominante na terra, a herança dos ímpios passou para o justo, como a palavra declara no livro de Provérbios, essa declaração sobrenatural. Então a palavra mostra que esse princípio situações que vão ocorrer aí no futuro, em breve, situações de calamidade, situações de conturbação mesmo, que vai ocorrer aí, de tal maneira que muitas pessoas vão padecer, sofrer, mas aí as pessoas vão procurar o justo de Deus e serão então honrados, agraciados, vitoriosos na palavra de Deus. Então essa é mais uma etapa do que Deus tem para a igreja. Então por isso que é necessário o cristão cada vez mais aprofundar na identidade, no caráter de Cristo, para cumprir estas promessas de Deus, que faz parte da herança dos salvos, a herança do povo de Deus. Então existe uma analogia também do livro de Provérbios com a herança dos salvos, com a herança do Senhor eterno. Então volte lá para você ver, diz aqui no Provérbio, também no capítulo todo, no 22, você pode ler toda esta passagem que declara sobre a riqueza ser transferida para o justo de Deus. Veja bem lá no verso, se não me engano é 4, o galardão da humildade, o temor do Senhor são riquezas, honra e vida, que é outra tradução. O avisado vê o mal e esconde, mas os simples passam e não sofrem sofrimento. Veja bem, o rico e o pobre se encontram, a todos o fez o Senhor. Mas veja bem que a riqueza vem para o justo de Deus. Então são palavras sobrenatural que você pode ler, que são cumprimentos lá do que ocorreu também na vida de José. Diz aqui outra passagem, diz aqui nessa outra tradução, que os que oprimem o pobre para engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Mas veja bem que José, ele beneficiou as nações para a conservação da vida, por isso que aumentou mais ainda a riqueza, mais ainda veio as bênçãos, mais ainda veio as vitórias para a herança de Israel. Então são palavras que o cristão tem que ter a visão clara da verdade para viver cada vez mais a herança dos salvos, a herança do Senhor nos pertence em Cristo. E a palavra então declara que um outro princípio de José declara, que nós anotamos aqui, que ao José adquirir as terras das nações, eles ficaram então ligados a ele, eles consideraram José como o senhor da terra, de tudo, e adoravam a Deus por causa disso, porque José não os tornou escravos. Eles falaram: fazemos vós servos. Mas José não apelou para chicote, para apelação, para ignorância, não, porque de acordo com a palavra, durante 400 anos que Israel ficou no Egito, não houve guerras, não houve pobreza, destruição.
escravidão, ameaça, assassinatos. A terra ficou em paz, porque José não explorou as pessoas, mas ficou dono da terra, ficou com as escrituras de tudo, mas ele não roubou de ninguém, nem fez nada de ninguém, mas a palavra cumpriu. O ímpio ajuntou e o justo beneficiou. Isto ocorre hoje e para a eternidade é a herança dos salvos. Aqui na terra vai ocorrer isso. Logo você vai ver que os ímpios dobrarão na sua vida, e você vai ver pessoas que estão na iminência ficarem desorientados e procurar o povo de Deus para sair do problema da fome, da seca espiritual. É uma promessa que vai cumprir de forma sobrenatural. Por isso que o cristão não tem que ficar desesperado, vivendo teoria de prosperidade, coisas aí que busca por vaidade humana. Tudo já vem pela palavra. Em nenhum momento José quis ficar rico ou pediu riqueza. Foi consequência da herança que Deus tem para o seu povo. Então existe uma herança para nós, para a terra e para a eternidade. Então a oração de hoje, completando a de ontem, as anteriores, é para que venha cumprir mais e mais o que é nosso. Só que essas questões que estamos pregando, ela envolve muito a consagração. O que é consagrar? Orar, jejuar, separar para Deus, santificar, para mais e mais o Espírito Santo nos dominar, porque o jejum, a oração faz com que o Espírito de Deus nos domine e a raça adâmica não venha ressurgir. Porque muitas vezes o desejo de poder, ou querer ser melhor que alguém, ou pensar que a riqueza vai vir e as pessoas vão dobrar até nós, vem soberba. Mas por isso temos que manter consagrados a Deus. Consagrar quer dizer dependente dele, ligados a ele, para a herança dos salvos cumprir. Então esforce para ao longo da semana jejuar, consagrar, santificar, porque Deus tem a promessa e vai cumprir. A herança é nossa. Só não tem herança se não quiser, como já foi pregado, ou não quer ela, ou não cresce, ou rejeita a herança. Mas se a pessoa prosseguir na maturidade, ele vai ter o melhor para a terra e para a eternidade. O grande princípio da herança para a igreja agora é preparar a volta de Jesus. Assim como José preparou Israel e viu uma grande seca, e daí que Deus levanta Israel, assim também virá um grande problema na terra, para levantar a igreja gloriosa e preparar a volta do Senhor. É uma analogia que ocorre, é uma revelação da palavra. Mas o cristão não vai passar princípio de sofrimento, porque Israel dentro do Egito não sofreu. Nenhuma tribo de Israel que foi para o Egito teve que pagar, comprar. Tudo era beneficiado por José e usufruir do melhor. Não foi pregado ontem? Deus falou para Jacó: tu tornarás uma grande nação no Egito. O Egito hoje representa o mundo, a terra, o planeta, as nações. Então a igreja tornará grande na terra antes da volta do Senhor. Então essa é mais uma etapa da herança dos salvos, e amanhã vamos dando sequência a mais uma etapa. Mas jejue e consagre o máximo que você puder ao longo da semana, para você ver a herança sendo liberada para a sua vida. Então essa é mais uma fase, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós prosseguimos, ó Pai, mais uma etapa de oração, a igreja tornando santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, confirma, Pai, abundante graça e vitória para o teu povo sobre a tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, ó Deus, do teu povo, da tua igreja, para que todos prossigam na maturidade em Cristo, no crescimento em Cristo. Confirma, Pai, avivamento sobre a tua obra, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Exaltado o nome do Senhor eterno. Pai, tu tem revelado coisas tremendas na tua palavra, para a igreja viver e usufruir da herança dos salvos. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Espírito Santo querido,
Espírito Santo maravilhoso, vem assim operar grandissimamente, abundantemente, maravilhosamente, em o nome do Senhor eterno. Senhor, que a igreja tenha visão que somos co-herdeiros em Cristo, a herança nos pertence. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de infinita graça, Deus de infinito amor, que teu Espírito, Senhor, nos aperfeiçoe para entender o que ocorreu com José. Foi uma herança liberada para, ó Pai, Israel nascer como nação forte. Assim também herança em Cristo prepara a igreja para a volta do Senhor, e teremos o melhor na terra e para a eternidade. Bendito o nome do Senhor, o Filho de Deus. Confirmai, ó Pai, abundante vitória, abundante graça sobre tua igreja, Pai. Senhor amado, operai mesmo as tuas maravilhas, ó Pai, para a vitória ser grande, como está, ó Pai, em Provérbio 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece a herança dele e não acrescenta dor nenhuma. Por isso Israel não sofreu no Egito 400 anos. Senhor, a herança foi dada, enriquece e não acrescenta dores. A palavra é bem clara, Senhor, é verdadeira. Ó Deus amado, ó Deus querido, tu tens trazido revelações tremendas da herança dos salvos. Nos ajuda, Pai, a prosseguirmos cada vez mais na herança dos salvos. Louvado o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, exaltado o nome do Senhor Jesus. Confirmai, ó Pai, tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande crescimento. Senhor amado, opere a vitória para o teu povo que tu já comprou na cruz do Calvário. Espírito de Deus, nos ilumina, nos ajuda cada vez mais, ó Pai, fazer a tua vontade, cumprir o teu propósito, cumprir a tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, como está em Provérbio 13, 22 também, que o homem de bem, ele deixa a herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador, ela é depositada para o justo, como foi pregado hoje em Provérbio 13, 22, que tu deu nesta manhã várias passagens, porque José enriqueceu as nações, passaram toda a riqueza para ele, e cumpre em Provérbio 13, 22, ó Pai, em outras passagens que temos lido e observado, que em Provérbio 13, 22 declara que o homem de bem, ou seja, aquele que está na herança dos salvos, ele deixa a herança para os filhos dos seus filhos. A herança vem, mas a riqueza do ímpio, ela é depositada, ela vem para a mão do justo de Deus. É uma palavra profética que se cumpre. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva, Pai, a tua obra. A palavra não voltará vazia de maneira alguma. Deus amado, obrigado por esta manhã de oração, que tu falou muito, ó Pai, mostrou mais coisas ainda da herança dos salvos. Nos ajuda a orar, a jejuar, a consagrar nossa vida para mais e mais, ó Pai, vencer o inimigo que é um derrotado, para não impedir a herança dos salvos. Opere nesta noite, como muitos vieram pela tarde, ontem também de manhã, à noite, e mais uma semana que vai seguindo, a herança sendo liberada para o povo de Deus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, confirma, Pai, que é um grande avivamento. O ímpio pode ter muitas coisas, mas a herança vai passar para o justo. Se o justo de Deus estiver na identidade em Cristo, a herança lhe será liberada. Confirmai, ó Pai, um grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Confirma, Pai, abundante vitória sobre esta obra, sobre este santo ministério. Confirma, Pai, abundante avivamento. A obra tua, ninguém pode detê-la. Confirmai, Senhor, as tuas maravilhas sobre este santo ministério. Ao Espírito
Espírito de Deus vivo, confirmai a herança de todos, ó Pai, nos pertence em Cristo, a herança de todos, ninguém pode roubar nem tirar, já nos foi dado em Cristo, até mesmo, ó Pai, vai ser transferido para o justo, a palavra fiel e verdadeira, porque cumpriu em José, e cumpre também na igreja gloriosa. Louvado o nome do Senhor, aviva o teu povo, vida abundante para todos, ó Pai, que todos tenham dado crédito a mais esta mensagem, a mais esta palavra, a mais esta ministração de fé, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, que todos tenham a sequência desta campanha, e todos jejuem e consagrem, porque Deus tem falado cada vez mais forte, que vamos usufruir mais e mais o melhor para a terra e para a eternidade. Levanta mesmo a igreja na mente, no caráter, na identidade em Cristo. Vida abundante para todos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.